Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito e as possibilidades no mercado de trabalho. Nesta semana, o curso foi sobre direito processual civil, mais especificamente sobre processo de execução. E quem deu as aulas pra gente foi o professor Luiz Alejara, que agora eu recebo aqui no programa por um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo jóia, Mariana. Como é que foram as aulas? Bem bacana, cansativo, porque são 5 aulas de 1 hora, mas eu acho que deu para a gente compilar tudo e abranger uma parte boa do conteúdo. Bacana. Professor, aqui nos bastidores a gente já falava um pouquinho sobre a sua formação profissional, a sua carreira, como é que chegou até aqui. E aí eu queria que você contasse, para os alunos que estão assistindo em casa, para quem ainda não se decidiu, que é muito normal você começar até com uma outra área e depois se encantar. Me conte aí, você começou graduado na fisioterapia. Eu acho que eu não sou um bom exemplo de decisão, mas é bacana que eu passei por várias áreas e deu certo. No final, eu acho que eu me encontrei. Eu tenho uma família inteira de graduados em Direito, minha mãe servidora pública de tribunal a vida inteira, um avô e um tio também formado em Direito. E quando eu estava na fase de decidir ali, eu não queria ir para o Direito, porque já todo mundo lá de casa só falava em Direito, eu queria ir para uma outra área. E a fisioterapia me encantou, eu gostava muito de esporte e a fisioterapia me encantou. Fiz a faculdade, gostei muito, a faculdade foi bem legal, mas o mercado de trabalho não me agradou. E logo que eu terminei, assim, pouco tempo depois de concluída a faculdade, eu fui chamado também para gerenciar uma filial de uma imobiliária. Também não tinha nada a ver com a área da fisioterapia, né? Não tinha nada a ver. Efetivamente, eu trabalhei muito pouco com Era um fisioterapia. outro ramo que você estava recomeçando ali, né? Era um outro ramo. Eu recebi essa proposta e aceitei e fui experimentar uma coisa nova. E gostei pra caramba também. Mas eu senti uma dificuldadezinha de sair da fisioterapia, de uma área de saúde, para ir para os negócios. E buscando me qualificar, eu fiz um MBA em Finanças Corporativas. E aí entrou na área da economia. Até então, direito... Não, o direito apareceu aí, assim, pela primeira vez. Eu fui para a área das finanças, da administração, e descobri que eu gostei muito do direito, apesar de ter a birra ali da família fazer, e não queria seguir a profissão do direito, e não gostei de contabilidade, odiei contabilidade, a parte de economia. Então, falei, vou ter que correr atrás agora de uma faculdade de Direito e fui iniciar minha faculdade de Direito. E foi nessa hora que sua mãe falou, te falei. Tem a puxada de orelha, né? Não pode faltar. E aí se encontrou no Direito, começou fazendo... Me encontrei no Direito, segui para uma pós-graduação em Direito Empresarial, que para mim foi fantástica, me abriu muita porta na área da docência. E para variar um pouquinho, eu passei da pós em Direito Empresarial para um mestrado em Psicologia da Educação. Uau, por que essa interdisciplinaridade de assuntos? Eu já dava aula, então eu já estava dentro de sala de aula e eu percebia que professor formado em Direito, com uma boa formação em Direito, eu tinha vários ao meu redor, mas que faltava um pouquinho de atenção para a própria educação. Então, a instituição onde eu dou aula me proporcionou um mestrado e eu escolhi a psicologia focada para a educação, que fiquei apaixonado também. Agora, é um diferencial, né, professor? Porque dentro de sala de aula, você é muito mais do que um professor, né? Nesse contato diário com os alunos. De que forma que essa especialização te ajudou? Eu vi um pouquinho sobre didática, falando como que apresenta-se esse conteúdo para os alunos. E eu acho que a psicologia me trouxe uma interação muito maior com os meninos. E eu sou muito próximo dos meninos ali. E para mim foi muito bacana. É uma área nova, uma área de interação. Eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação era de interação entre o direito e a psicologia da educação. Então eu consegui casar muito bem essas duas matérias. E acho que foi bacana, foi bem proveitoso, eu gostei bastante. Você dá aula para graduação, né, professor? Graduação. Como é que é dar aula para pessoas que estão iniciando essa vida acadêmica, você que passou por toda essa indecisão, que sabe quanto difícil é também, às vezes, decidir o nosso futuro com 18 anos, 17 anos, é uma decisão muito difícil, né? É muito complicado, é um ponto que eu bato muito com os meninos, inclusive a importância do estágio, porque eu acho que às vezes o estágio é o que te apaixona por determinada área.
vendo aquela profissão na prática é bem mais interessante. Eu acho que se eu tivesse feito bons estágios na fisioterapia, acho que eu tinha me encontrado por lá. Não fiz, então bato muito com os meninos a importância do estágio e é normal essa indecisão, essa mudança no meio do caminho também. Acho que os pais têm que acalmar um pouquinho e deixar a meninada experimentar um pouco e descobrir o que é melhor para eles, até porque a ideia é que façam isso, se não durante a vida inteira, mas um bom tempo da vida. Mas é a hora de experimentar, né? Eu acho que tem que experimentar para ver o que gosta. Sem experimentar, não tem como saber. Já no direito, você fez estágio, teve essa oportunidade de saber, porque também o direito tem uma gama de possibilidades, né? Muitas. São várias áreas. Você escolheu, então, essa área do direito civil. Sim. Você fez estágio nessa área? Eu entrei na faculdade já com o intuito de advogar. Concurso público nunca foi uma opção para mim no período de faculdade. E eu não me via como concursado, como um servidor público. Eu queria muito advogar. No 5º semestre, eu fiz uma loucura. Eu pedi demissão daquele emprego que eu tinha na imobiliária ainda, fiquei lá durante muito tempo, e fui pedir um estágio. Aí eu passei de um bom salário a um salário de estagiário ali e fiz estágio a partir do 5º semestre. Então, do 5º ao 10º, eu fiz estágio no escritório que eu advogo hoje em dia. Ah, então, que bacana. Então ficou, de lá já ficou. Foi paixão à primeira vista. Bacana. E o direito processual civil, que é exatamente a sua matéria aqui no curso, né? O pessoal confunde muito, né? Direito civil, direito processual civil. Qual que é a diferença, professor? O direito civil, que a gente chama de direito material, ele vai regular as obrigações, as relações entre as pessoas na área civil. Normalmente, quando a gente fala assim, eu tenho direito a determinada coisa, eu tenho direito à saúde, nós estamos falando do direito material. Ao contrário, o direito processual é uma forma de acesso ao judiciário. É o caminho, é o nosso mapa, o nosso GPSzinho ali, para se chegar a uma tutela de mérito, que é a decisão judicial especificamente. No direito processual, eu não falo muito de direito processual fora do processo, fora do judiciário, enquanto o direito material tem uma gama um pouquinho maior também, com consultoria, com outras áreas, que é possível. Já no direito processual também foi paixão à primeira vista. Eu acho muito bacana, eu brinco com meus meninos em sala de aula que não tem nada melhor que ganhar processo sem ter razão. E para isso eu preciso do direito processual. O jeito mais fácil de ganhar processo sem ter razão é o direito processual. Por quê, professor? Porque eu consigo, por conta de um vício processual, eu consigo acabar com aquele processo, mesmo com a outra parte tendo o direito civil ali, o direito material muito forte do lado dele. Além de ter o direito, para ele acessar o judiciário, ele tem que seguir uma série de regrinhas, de procedimentos, e que às vezes falha ali um pouquinho e, como eu atuo com direito processual, o olhar já fica mais crítico, a gente já consegue perceber. É bem bacana. E no dia a dia, além de dar aulas, você também advoga? Advogo. Você concilia as duas profissões? Concilio. Eu fico de manhã e à noite com a docência e no período da tarde eu corro para o escritório e advogo principalmente na área civil e empresarial. De meia-noite às 6, dá uma descansada? De meia-noite às 6 é muito tempo, mas de meia-noite às 5h30, que é o horário que o meu menino levanta mais ou menos, aí dá para dar uma descansada. Perfeito. Professor, vamos fazer uma pausa então nesse bate-papo. No segundo bloco a gente fala de mercado de trabalho, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Estamos de volta hoje com o professor de Direito Processual Civil, Luiz Alejara. Professor, no bloco anterior a gente falava então da sua tripla jornada, né? Dá aula, advoga, é pai. Não é fácil, né, professor? Realmente deve ser muito complicado conciliar tudo isso. E eu queria saber, mais falando do seu dia a dia no escritório, quais são os casos mais comuns, né, para o pessoal de casa entender também um pouco mais sobre o direito processual civil. Lá no escritório a gente atua principalmente com atendimento de empresas. Não necessariamente no direito empresarial, mas nos diversos ramos do direito civil, por exemplo, e até um pouquinho de direito administrativo. Como a gente atende empresas, normalmente eu tenho uma questão de contratos ali a serem resolvidos, a revisão de determinados contratos, e quando esses contratos são inadimplidos ou tem algum problema com eles, a gente parte para o litígio, que é a execução específica ou o processo de conhecimento.
Comum, normalmente, questões relacionadas a contrato. Outros pontos que a gente abrange muito, que foge um pouquinho da seara do direito empresarial, são as questões trabalhistas. Eu especificamente não faço, mas tem um setor do escritório especializado em trabalhar, em atuar em processos trabalhistas. Importante por conta das empresas precisam disso, ainda mais algumas empresas com um grande número de funcionários. Dentro do processo civil em específico, o processo de conhecimento é preponderante e a gente segue um pouquinho com esses cumprimentos de sentença, onde eu busco a tutela específica mesmo, cumprir aqueles contratos, conseguir o dinheiro previsto naquele contrato ou a execução de determinado serviço. O novo Código de Processo Civil alterou muito o seu dia a dia em relação a esses processos? Alterou bastante, melhorou. No começo é um pouquinho difícil sempre, a gente tem uma fase de adaptação, mas melhorou bastante, deu uma outra dinâmica ao escritório. E principalmente a implantação do processo judicial eletrônico do nosso PJE, que no começo acho que todos os advogados que estavam acostumados com o processo físico tiveram um pouquinho de resistência, é difícil mexer naquele negócio. Mas com o tempo a gente virei fã dele. Hoje em dia eu brigo para não ter um processo físico e seguir só com os processos eletrônicos, onde eu tenho acesso, por exemplo, a todas as peças do processo a hora que eu quiser, sentado no meu computador e em qualquer prático, lugar. Né? Não ter que carregar papel. E assim, é fantástico você ter um notebook e sentar onde você estiver e conseguir trabalhar um pouquinho ali, é bem bacana. Bacana. Professor, agora mudando um pouquinho, você me falou aqui que faz doutorado, hoje em dia, na Universidade de Buenos Aires, não é isso? Sim. Como é essa rotina? Porque dá aula, advoga e ainda faz um doutorado em outro país. Me conta um pouco. Esse professor, eu tive um professor de Direito Empresarial na graduação e ele que me despertou para a docência. Esse professor estava fazendo um doutorado fora, na Argentina também, e me indicou para fazer esse mesmo doutorado que ele estava fazendo lá. É na área do direito civil? É na área de direito constitucional, mas bem voltado para o direito civil. O direito constitucional só como uma área mais ampla, mais decotado ali para o direito civil. Ele me indicou e eu fiquei muito interessado, fui até lá, apresentei a documentação, fui aceito para o doutorado. A vantagem é que eu vou lá pontualmente, então eu vou 2 ou 3 vezes ao ano, fico 15 dias em Buenos Aires, num intensivão lá enfiado dentro da faculdade e consigo voltar e assumir as minhas atividades aqui. Óbvio que eu preciso ficar mandando trabalhos, algumas coisas que eu preciso enviar para lá. Porque não é aquela coisa presencial, que você está todo dia ali em sala de aula, é diferente. É um pouquinho diferente, tem um trabalho aqui muito grande, mas eu consigo compilar as aulas em 15 dias e voltar para cá para assumir as outras atividades, até porque não tem como a vida parar. É verdade. Professor, e é muito difícil, às vezes a gente pensa em um estudo, que seja uma graduação, um mestrado, um doutorado, até um pós-doutorado em outro país. É muito difícil ou as pessoas às vezes nem tentam e acham que é impossível? Eu acho que falta informação e até por isso a importância do programa. Não é tão difícil quanto parece. Óbvio que tem requisitos, tem algumas dificuldades, uma burocracia um pouco grande às vezes. A língua do país, né, também que você está indo? A língua facilitou um pouquinho, porque como é o espanhol, está pertinho da gente aqui, mas todas as aulas são dadas em espanhol, por exemplo, e os professores falando um pouco rápido dificulta. Mas é muito mais prazeroso do que difícil. E é super bacana, eu acho que é uma oportunidade que tem e não tem por que não buscar, não tem por que não fazer. Eu acho que é difícil o primeiro momento, depois que você entra é só alegria. Está em qual ano, doutorado? Estou no 2º, travado agora devendo a qualificação. Eu tenho que apresentar meu projeto de tese lá e seguir escrevendo com a tese por mais 2 anos. Já tem ideia do assunto? Tenho, estou com ele parado lá falando sobre um ponto específico da Constituição da Argentina que prevê a possibilidade de revolta armada. É um direito comparado, então? Você iria fazer? É um direito comparado. No Brasil nós não temos isso aqui e lá na Argentina a gente tem essa previsão constitucional falando sobre a possibilidade da população frente a um regime não democrático, frente a um golpe, de se insurgir contra o governo licitamente e inclusive com a possibilidade de utilização de armas de fogo. É mesmo?
tem vários países da América do Sul, principalmente, nós temos essa possibilidade. A Constituição nossa brasileira não previu. Tá? E lá eles têm esse histórico, né, cultural mesmo de protesto, de ir para a rua. É muito mais comum do que aqui, né? Nessas idas e vindas de Buenos Aires, eu peguei um paro deles lá, que é como uma paralisação deles. E eles levam a sério, acho que até mais a sério do que a gente. Nos dias que tem essa paralisação, você não vê uma alma viva na rua, assim, a rua inteira se esvazia. Transporte público não funciona? Transporte público fica parado, a população evita de sair às ruas, não por violência, mas como é uma manifestação ali, muitas das vezes lícita e que busca direitos para a população, eles aderem com uma força maior e ganham uma repercussão maior também. Bacana. Muito parecido com o que a gente teve aqui próximo da greve dos caminhoneiros, a paralisação dos caminhoneiros, que acho que teve a última de proporção um pouco maior. Lá é mais sério do que aquilo ainda. Professor, vamos então falar de mercado de trabalho? Vamos. A gente preparou então aqui uma gama de possibilidades para quem quer atuar na área do direito processual civil. Pode rodar. Carreira em Direito Civil. É nessa vertente do direito que são tratadas as relações jurídicas mais comuns da sociedade. Casamentos, divórcios, falecimentos, contratos de compra e venda. Graduados aprovados na OAB podem atuar como advogados em empresas. Se aprovados em concursos, podem trabalhar no serviço público, como analistas ou consultores. A média salarial inicial é de R$ 3.000. Professor, então a gente viu aí que além da carreira pública, existem também outras opções. Você não quis a carreira pública, me adiantou aqui no primeiro bloco. Por quê? Acho que eu já fui focado para o escritório. Me encantava, como eu tinha um avô e um tio que eram advogados e eu me encantei pela advocacia. Eu acho a advocacia até hoje, gosto muito e acho que uma vez que você entra é difícil sair. Quais são as outras possibilidades, professor? A advocacia me dá um leque muito amplo de atuações e que às vezes a meninada não se atenta durante a faculdade. Além da parte contenciosa, processual, em que eu vou ao judiciário, a gente atua no escritório, por exemplo, com grande parte de consultoria, em que eu vou pouco ao judiciário e presto consultoria às empresas que são minhas clientes Consultoria lá jurídica. no escritório. Consultoria jurídica. Essa consultoria, inclusive, tem uma vantagem de não depender dos tribunais e é um serviço bem bacana e que as empresas, aos pouquinhos, estão entendendo essa necessidade. Eu vejo lá no escritório que antigamente a gente atuava com empresas só de médio e grande porte. Hoje em dia eu presto consultoria a muitas micro e pequenas empresas que percebem que a contratação do advogado é economia, é investimento e não despesa. Eles te contratam para tirar dúvidas sobre os contratos, por exemplo, que eles estabelecem com os funcionários, seria mais ou menos isso? É uma consultoria do tipo, o que eu faço para não fazer besteira no mercado? É isso? Exatamente. A ideia é prevenir para não remediar. Então, a ideia é que eu preste essa consultoria, indique a melhor forma desses contratos, questões trabalhistas, questões tributárias, para que a gente possa ao máximo evitar a ida ao judiciário, que nunca é uma boa opção. Nós temos um bom judiciário, porém demora, o processo é demorado, eu tenho ali duas partes à mercê de um juiz, que é um terceiro que não participou daquele problema, daquela... Então, o ideal é consultar sempre para evitar demandas. Tirando essa parte de consultoria e da advocacia de contencioso mesmo, indo ao judiciário, a gente tem uma outra oportunidade, uma outra chance de trabalho muito pouco explorada, que é a arbitragem e a conciliação e mediação. Infelizmente, no Brasil, ela é muito pouco explorada e muito pouco incentivada. Mas eu acredito que o CPC novo estimulou muito isso, vem com esse viés. Com essa tentativa antes de... É uma tentativa, né? E eu acho que a meninada nova tinha que explorar um pouquinho disso também. Agora, uma pergunta que eu vou te colocar ali na berlinda. Em sala de aula, você fala sobre isso? Você incentiva os seus alunos?
Eu dou uma matéria que chama TGP, Teoria Geral do Processo, e nela eu foco muito principalmente em arbitragem, conciliação e mediação. A gente dá um panorama geral do processo, mas eu estimulo muito os alunos a utilizarem essa nova forma de conciliação. São os meios equivalentes de solução de conflitos, em que eu consigo resolver de forma mais barata, mais célere, e eu acho que gera uma satisfação maior para todas as partes ali envolvidas. Por que, na sua opinião, professor, os advogados não querem ser árbitros e mediadores? Eu acho que é uma questão cultural. O Brasil, nós não temos aqui no Brasil uma cultura de buscar a arbitragem, a mediação e a conciliação. Criamos uma cultura de mediação e conciliação dentro do processo. E é recente, né? Temos a previsão já um pouco antiga, mas essa ênfase e essa busca maior veio com o Código de Processo Civil de 2015. Alguns procedimentos foram alterados justamente para estimular a mediação e a conciliação. A gente tinha que parar de utilizar isso só dentro do processo e utilizar de forma preventiva para evitar novos processos, que é o que é utilizado em outros países, no comércio internacional. Nós temos muita utilização da mediação e da arbitragem. E tem casos aqui até em comunidades, né? Até no Rio de Janeiro, a gente já fez matérias aqui sobre isso, que os próprios moradores às vezes conseguem conciliar, conseguem mediar aquela situação e não levar para o judiciário, né? A ideia principal do processo é resolver litígio, resolver conflitos. Não necessariamente eu preciso ir ao judiciário para resolver esses conflitos. O ideal é que eu vá pouco. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura grande de judicialização. Fácil de ver pelo volume de processos que nós temos. Dentro de comunidades, ainda mais comunidades carentes, eu acho que é uma solução fantástica. Essas comunidades têm pouco acesso ao judiciário ainda, apesar do judiciário ter se aproximado cada vez mais da população, o acesso ainda é restrito. E eu estou evitando ali um gasto, mover uma máquina muito grande, que às vezes eu consigo, com um bom bate-papo, resolver. Professor, uma pergunta importante. E a validade desse bate-papo? É legal? Eles assinam algum termo? Como é que funciona isso? Na arbitragem, eu tenho ali bonitinho, todo um procedimento montado, tudo certinho. A mediação e conciliação, eu tenho também essa validade, mas muitas das vezes a gente usa até esquecendo um pouquinho a regulamentação e com o intuito de simplesmente solucionar os conflitos. Nesses casos, existe ainda a possibilidade de, não satisfeito, buscar o judiciário. Na arbitragem, não. Mas na mediação e conciliação, às vezes você vê, se não segue um procedimento, volta-se ao judiciário para questionar alguma coisa que não ficou como combinado ou como acertado. E nada impede também que aquele acordo, aquela transação, uma vez não cumprida, seja levada ao judiciário para ser executada, como nós falamos aqui, nos títulos executivos extrajudiciais e nos títulos executivos judiciais, no caso da sentença arbitral. Professor, para a gente fechar, existe mais uma questão aqui que eu queria falar contigo a respeito das licitações internacionais. Você dá pareceres, então, em licitações internacionais no Banco Mundial. Como é que surgiu esse cargo na sua vida? Foi um presente do escritório em que eu trabalho. Eu entrei firme e forte com o meu empresarial e civil ali e, de repente, nós conseguimos alguns contratos da Eletrobras. Não tínhamos ninguém ali com tempo disponível e com a especialização necessária para atuar com isso e eu me dispus. Eu levantei a mão na reunião e falei, opa, eu aceito. Começamos a trabalhar com a Eletrobras, com as subsidiárias da Eletrobras e em um determinado momento eu fui convidado por um projeto que é do BIRD, do Banco Mundial, com a Eletrobras que se chama Energia Mais. Fui fazer um curso de licitações internacionais voltado especificamente para o BIRD e saindo desse curso eu fiquei um bom tempo dentro da Eletrobras ali, fazendo os pareceres desse projeto Energia Mais e conheci muita coisa, aprendi muita coisa que eu nem imaginava que existia. É uma vertente aí que dá para investir também, né? É uma vertente muito bacana e com pouca gente especializada e uma coisa bacana para os alunos também que eu, quando aluno, nem imaginava que existia um espaço para atuar com isso e acho que até por isso que eu tenho poucos profissionais no mercado
com especialização, mas porque o pessoal não sabe que existe essa possibilidade. Perfeito. Bom, com essa dica, então, a gente encerra o programa. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Saber Direito. Mariana, eu que agradeço a oportunidade, tomara que tenha ajudado um pouquinho os meninos a uma boa escolha dentro do direito. O leque é muito amplo, o leque é muito grande e eu tenho certeza que eles vão encontrar com carinho o cantinho deles para se encaixar e fazer muito sucesso. Com certeza. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, a gente fica por aqui então, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet, pelo nosso site ou então pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.